Está seu filho, meu Pai, Apolo, aleluia. O Senhor trouxe para administrar sua palavra. E a palavra foi voz que saiu, meu Pai, da boca dele, meu Pai celestial. Arde o encontro do nosso coração. O Senhor sabe o som do nosso coração. Só o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. E é isto que eu oro, é isto que eu lhe peço. Use o seu filho tremendamente para que venha sair uma palavra direto para não só o nosso coração, para com toda a nossa família. E que aqui eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem trouxe Bíblia, abra comigo. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônicas, o capítulo de número 4. Amém. Glórias a Deus. Capítulo de número 1. Primeiras Tessalonicenses, capítulo 1. Glórias a Deus. Quero dizer para os irmãos que não somente eu sou pastor, presidente, mas os meus dois filhos têm toda a liberdade de ensinar a igreja. Glória a Deus. Aqui não é indireta para ninguém, e a gente não conversa sobre essas questões, quem vai falar isso aqui na frente, não. São pastores, são homens de Deus, e hoje é um culto de ensino, é um momento propício para nós aprender. Aleluia. Momento de falar isso é um culto de ensino. Então, os meus dois vices têm toda a liberdade de doutrinar e ensinar sim a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Repita comigo: fé, amor, esperança. Sente glorificando o Senhor. Glória a Deus. Pai, mais uma vez eu oro ao Senhor nesse momento da oração do teu filho. Como sempre eu oro pedindo a tua graça, a tua direção, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito Santo. E mais uma vez me dê graça em nome de Jesus. Amém. Tem alguém feliz com Jesus? Glórias a Deus. Santos, pedi a Deus uma palavra para trazer nossos corações nessa noite. E veio essa passagem, veio esse ensinamento falando sobre, eu quero falar nessa noite sobre as 3 virtudes na vida do crente. Repita comigo: as 3 virtudes na vida do crente. Paulo fala aqui sobre 3 virtudes. Era uma igreja gentílica, uma igreja que não era participante do povo judeu, mas Paulo, nas suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária, ele passa ali pela Grécia, pelas aquelas regiões de várias cidades como Chipre, Tessalônica, Colossenses e outras cidades, e ele funda então a igreja em Tessalônica. E ele começa a falar para os irmãos sobre a eleição dos eleitos, sobre os escolhidos, dos homens e mulheres, pessoas a qual Deus escolheu para ser participante da vida eterna. No capítulo 1 de Tessalônica, onde nós vimos, Paulo vai falar sobre fé e exemplos para os irmãos de Tessalônica. No versículo 2, ele diz: sempre damos graças a Deus por amor de vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então Paulo sempre estava intercedendo, orando pelaquela igreja a qual ele tinha fundado, passando ali por aquelas, com as suas viagens missionárias. Ele fala para os irmãos através de cartas que ele sempre apresentava esta igreja, os irmãos ali, nas suas orações. No versículo 3, aonde nós limos, ele fala
lembrando-nos sem cessar, ou seja, sem esquecer da obra da vossa fé. Esses irmãos tinham uma fé operante, uma fé não morta, mas uma fé operante. Do trabalho do amor, esses irmãos eram irmãos que tinham amor, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nada tirava a maior esperança dos irmãos de Tessalônica, que era o Senhor Jesus. E olha que as lutas que eles passavam nem se compara com as lutas que passamos hoje. Eram mortes truculentas, perseguições que não tinham fim, eram seus filhos sendo perseguidos, pais vendo seus filhos sendo levados, e filhos vendo seus pais mortos, e assim uma série de perseguições. Mas esses irmãos, Paulo lembra eles que a fé deles era uma fé operante, e sempre trabalhando com amor e paciência na esperança do Senhor Jesus. Você tem trabalhado na obra do Senhor com essa esperança? Glória a Deus. Ou seja, uma esperança que nada abala a nossa fé, a nossa confiança, a nossa maior esperança de que um dia Cristo venha buscar a sua igreja, o seu povo, aonde todo sofrimento irá cessar aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, diante desses textos onde eu li com os irmãos, já trouxe aqui algumas interpretações do texto onde nós limos, e eu vou falar sobre as 3 virtudes da vida do crente, porque Paulo no versículo 3, onde nós limos, ele fala sobre 3 virtudes, somente no versículo 3, onde nós limos, ele fala sobre fé, amor e esperança. Com base nisso, Deus me deu essa mensagem a qual nós iremos falar nessa noite, em nome de Jesus. O que é virtude? O que Paulo estava falando para os irmãos quando eles tinham essas 3 características, essas 3 virtudes? Paulo destaca essas 3 virtudes nos irmãos de Tessalônica. E o que é essas virtudes? É uma qualidade moral, é um atributo positivo de uma pessoa, ou seja, é uma posição, é um atributo positivo de uma pessoa a qual ela tem essas virtudes. E nós vamos ver essas virtudes detalhadamente, cada uma delas. É um atributo positivo. Virtude é uma disposição de uma pessoa de praticar o bem. Ou seja, quando nós falamos de virtude, além de ser algo positivo, fala de uma disposição de praticar, ou uma pessoa tem essa disposição de praticar algo, ou aquilo que é bom, que é aceitável diante dos olhos de Deus e das pessoas. Estão passando já a compreender por que Paulo estava elogiando os irmãos? Aleluia. Quando Paulo falou da fé desses irmãos, quando Paulo falou do amor desses irmãos, e quando Paulo falou da esperança desses irmãos, ele estava falando que ele tinha disposição, eles tinham vontade própria em praticar tudo aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Aleluia. Isso é virtude. E a minha oração é que cada um de nós essa noite, em geral, possamos despertar para que essas virtudes possam sair de nós de coração, que possamos praticar nessas virtudes, porque está faltando muito essa disposição de cada um de nós em melhorar a nossa caminhada com Deus. Está faltando de cada um de nós. Por quê? A fé cristã não é uma fé parada. Eu não abraço a fé em Cristo e morro daquele jeito que eu iniciei. Porque algumas pessoas cristãs, alguns irmãos entre nós, pensam que aceitar Jesus é só eu aceitar e viver aquela mesmice. A fé cristã, ela é uma fé operante, ela vai crescendo. A Bíblia diz que é rompendo em fé em fé que a gente vai crescendo. Se eu não evoluo na linguagem de hoje, se eu não cresço, não amadureço na minha fé, tem alguma coisa errada comigo. Ou eu não estou levando a sério,
ou eu não estou querendo obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ir aperfeiçoando essa fé na minha vida. É isso que é a fé cristã. É isso que as pessoas vão enxergar em nós. Pastor, eu não estou nem aí o que as pessoas vão pensar. Não é esse sentimento que tem que estar dentro de nós, mas o nosso testemunho tem que ser isso. Independente do que vão falar ou não, o nosso testemunho, a nossa caminhada, ela tem que ir progredindo. Nós temos que ir amadurecendo e ter realmente essas virtudes em nossas vidas. Aleluia. Profundo, né, o que Paulo estava relatando sobre os irmãos de Tessalônica. Virtude é um ato de uma disposição de praticar o que é bem. Não é apenas uma característica de tratar-se de uma verdadeira não é só uma característica, mas trata-se de uma verdadeira inclinação, é algo voluntário. Inclinação é algo voluntário que todos nós temos que ter em melhorar e aperfeiçoar a nossa fé. Aleluia. E em especial esse conjunto de virtudes que está relacionado também aos frutos do Espírito Santo. As pessoas vão ver Cristo em nós através dessas virtudes, desses frutos do Espírito em nossas vidas. Não é por causa dos dons, por causa de uma roupa bonita, não é por causa de algo exterior de nós. Não é isso que as pessoas vão admirar. Elas vão admirar em nós o nosso testemunho, essas virtudes em prática na nossa caminhada com Deus. Aleluia. Pastor, não é fácil. Quem disse? Se fosse fácil, a igreja estava cheia. Glória a Deus. Não é fácil, logicamente, mas não é impossível. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, 30 diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nós não andamos sozinhos. Com a graça do Senhor, nós vamos desenvolvendo, nós vamos amadurecendo e vivendo Aleluia, Jesus. a vontade de Deus. Glória a Deus. Então trata de uma inclinação, uma disposição nossa. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam as pessoas para o caminho do bem ou certas. Ou seja, se eu tenho essas virtudes de Cristo na minha vida, a minha conduta vai levar outras pessoas a Cristo. A minha conduta, essas virtudes que está sobre a minha vida, vai levar com que outras pessoas se aproximem de Cristo. Me alegrei muito ontem, mandei um trechinho de uma mensagem minha ministrada aqui no culto de ensino. Eu gosto de fazer alguns cortes. Mandei na minha transmissão 100 pessoas, e uma das pessoas mandou o retorno dizendo: é por isso que eu gosto de ver, por isso que eu pergunto sobre a Bíblia para o Senhor. Aí ele falou: tu és meu mestre. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Mas as pessoas veem a diferença em nós. Quando elas perguntam algo sobre a Bíblia, o homem ou a mulher de Deus que ama as Escrituras, que ama o culto de ensino, tem a resposta para ensinar para as pessoas. Aleluia. Segundo, virtude é a força de realizar o bem. Quem tem as virtudes do Espírito, quem tem essas virtudes como amor, fé, esperança e outras coisas, ela se torna uma força em realizar o bem. Se torna uma força para realizar o bem. Agora, se eu não tenho essas virtudes, automaticamente eu não tenho a força de realizar o bem. Que raio de crente somos nós que as pessoas, quando falam conosco, quando ela vem com uma pedra, em vez de nós levar um amor, nós vamos com outra pedra. Que raio de crente somos nós? Eu sei que todos nós somos falhos, não estou dizendo sobre isso, porque alguns usam esse argumento: eu sou carne, eu sou isso. Tu é carne mesmo, tu não é um robô. Tu não tem veias, você não tem fios elétricos nas suas veias, somos de carne e osso. Nós não podemos usar esses argumentos para viver uma vida inteira de
uma vida sem temperança, sem domínio próprio. Então nós temos que ter essas virtudes, e essas virtudes vai nos dar força para realizar o bem. Amém ou não amém? Eu, pastor Jair, não aprendi isso de um ano para o outro. É o decorrer da caminhada com Deus ao longo dos anos que temos que ter essas mudanças. Mas nós temos que ter muito cuidado para não viver 100 mil anos e não ter mudança. Temos que ter diferença em nossas vidas. Virtude, uma força de realizar o bem. Sobretudo, realizá-lo com alegria. Realizá-lo com alegria, não é algo com tristeza. Vou fazer porque a Bíblia manda eu fazer, mas não estou sentindo. Ore, para isso tem a oração. Para isso, imagina, um traficante que já matou muita gente, um traficante, uma pessoa mal da terra, já fez tantas coisas erradas, tinha um coração maligno, de treva, mas quando se converte de verdade, o coração dele vira uma manteiga. Isso é transformação. Aleluia. Isso se chama o que na Bíblia? Regeneração. Glória a Deus. É um coração transformado. Aquele coração negro, duro, de pedra, que não pega fogo nem jogando gasolina. Essas pessoas que não têm mudança. Mas quando a pessoa realmente tem mudança, quando a obra da regeneração do Espírito é mudada o coração dele, eu vou repetir para você não ficar pecando contra Deus, julgando o seu pastor e Deus vai te cobrar. Então eu vou ficar desenhando para você pecar menos. Aleluia, Jesus. Um coração transformado é um coração rendido a Deus. A obra da regeneração, ela não é do dia para a noite, ela é gradativamente, dia por dia, ela vai mudando. Eu não estou dizendo que você vai sair hoje, você está com o coração duro de pedra e amanhã você vai estar limpo sem nada. Não é isso. Eu sei que nós seres humanos somos sentimentais. Nós temos uma alma e a alma é o palco dos nossos sentimentos. É isso que é a nossa alma. Ou seja, é um labirinto onde estão todos os nossos sentimentos. E por nós termos um sentimento, não é do dia para a noite, algumas coisas que não saem. Mas o nosso dever é orar para que esses sentimentos ruins venham a sair. Aleluia. Mas essas virtudes é uma força de realizar o bem, sobretudo realizar com alegria, perseverança, mesmo que seja um alto preço, sacrifício, apesar da resistência de tanto exterior como interior. Ou seja, há uma luta, há uma resistência, mas é um sacrifício, mas vale a pena. Todo sacrifício, repita comigo, todo sacrifício gera milagres. Gera milagres. Todo sacrifício gera milagres. Glória a Deus. Então vale a pena, viu? Muitas coisas boas vão acontecer quando nós vamos sacrificando até o nosso eu, o nosso orgulho, para viver a vontade de Deus. Aleluia. Nós vivemos coisas extraordinárias com Deus, em todas as áreas, meus amados. Então, já que eu te dei a introdução, ainda tem alguns pontinhos aqui ainda. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou falar o primeiro ponto já, meus irmãos. São três virtudes. Três virtudes na vida do crente. O primeiro é a virtude do amor. 1 Tessalonicenses 3, onde nós vimos. A primeira virtude que Paulo falou foi sobre a fé. Ele fala assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Então a primeira virtude que Paulo fala aqui para os irmãos de Tessalônica é a virtude da fé. E lá vamos nós falar mais um pouquinho de fé. Se nós pertencemos a Cristo, nós nunca podemos aprender e ouvir falar de fé. Temos que sempre estar aprendendo. A primeira virtude, virtude da fé. Só tem uma forma de ter fé. Eu estava ali estudando e eu notei isso. Já aqui dentro do templo, aqui do lado. Só tem uma forma de ter fé. Bora ver se os irmãos lembram ou sabem. Alguém quer falar? Só tem uma maneira de ter fé. Alguém quer chutar aí? Eu acho que é a Assembleia
de forma resumida, só tem uma forma de ter fé: ouvindo a palavra. Não tem outro caminho, querido. Vou te mostrar agora. Só tem uma maneira de termos fé, ter essa virtude em nossa vida tão maravilhosa que é a fé: ouvindo a palavra de Deus. A palavra vai trazendo certezas, convicções da verdade. Isso aqui eu falei para um rapaz que trabalha comigo hoje, lá no meu serviço. Fé, o que é fé? A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, ela vai trazendo certezas, convicções das verdades sobre Deus. Por isso que a Bíblia diz que só pode ter fé quem ouve, porque é a palavra de Deus que vai gerar essa fé. A palavra ouvida vai trazer certezas e convicções dentro de nós daquilo que é verdade sobre Deus. Está fácil ou difícil? Fácil, né? Eu estou interpretando o máximo, porque nós falamos Hebreus, fé, o fim e fundamento das coisas que não se vê, a convicção da certeza daquilo que não se espera. Alguns não conseguem compreender. Eu estou interpretando de forma mais simples possível. Só temos fé quando nós ouvimos a palavra. Como que então essa palavra vai gerar fé em nós? A palavra ouvida vai gerar certezas, convicções, verdades sobre Deus. Foi o que eu falei para o rapaz hoje, lá no meu trabalho. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Aleluia, Jesus. É maravilhoso dessa virtude da fé, não é? Fé é o poder de trazer à existência o que não existe. Nunca se esqueça disso, meu querido. Eu demorei muito tempo para aprender sobre isso, viu? Falava, ouvia, mas compreender era muito pouco. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vemos milagres. Sem fé nós não vemos Deus operando. Sem fé nós não vemos Deus fazendo nada em nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus também que é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Porque a vontade de Deus é de fazer a bênção sobre nossas vidas. A vontade de Deus é de fazer milagres. A vontade de Deus é que nós nos aproximamos dele. Só que é necessário ter fé. E a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Fé é o poder de trazer à existência o que não existe. O que não vejo, mas creio. Então eu não vejo, mas creio. Quando nós temos essa virtude ativa dentro de nós, em praticar essa virtude, então aquilo que eu não estou vendo, nós vamos passar a ver pelo olho da fé. E a fé que está operando vai materializar o milagre. Aleluia. É isso que o crente vive, meus amados. Por isso que muitos não acreditam em nós. Por quê? Porque olha para nós e nós estamos o quê? Falando que vai acontecer. Nós estamos falando que vai acontecer, a porta vai se abrir, vai acontecer, e eles estão dizendo assim, mas qual condição? De que jeito? De que forma? Porque ele não tem a fé que você tem. Mas a fé que você e eu temos, nós olhamos para a situação, para o meio, para a circunstância, e já vemos pela fé que vai acontecer. Não importa se vai ser hoje, não importa se vai ser a semana que vem ou o mês que vem. O importante é que você e eu estamos acreditando que vai acontecer. Independente da circunstância, independente da condição, independente daquilo que nós temos em mão, a fé vai fazer com que opere o milagre. Olha como é maravilhoso ter essa virtude de fé. Agora nós olhamos para alguns irmãos e os irmãos estão parecendo um cachorro com dor de barriga. Fica tristezinho pelos cantos. Agora olha para o irmão que tem fé. Pode virar de cabeça para baixo, não cai um centavo. Mas está dando glória a Deus. Ele está dando aleluias. Ele está fazendo alguma coisa, ele é diferente. Se nós formos só ter fé quando tudo vai bem, isso não é fé.
Se você está vendo, se você está vivenciando algo, é muito fácil ter fé assim. Mas quando nós estamos passando pelas lutas e as provas, quando nós estamos rompendo e queremos agradar a Deus, nada nos impede. Aleluia, Jesus. Fé é uma confiança inabalável. Aleluia. Entendeu? Fé é uma confiança inabalável. Nada nos abala quando nós estamos com fé. Não estou falando de balançar, viu? Nós balançamos aqui do lado. O balão é bem forte, né, meu? Dá umas balançadas assim. Nós tentamos, nos estremecemos. Mas é uma fé inabalável. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vou ler com os irmãos rapidamente, já citei, mas eu quero ler. Outro abre aí para ler, Mateus 8, do 5 ao 10. Tem outras reverências, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Quem achar, leia por gentileza. Mateus 8, versículos 5 ao 10. Isso. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que ele seja curado. Mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, servos e livres ordens. Pedi para ele, vai, e a ele vai. Poderoso, né? E ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, aqui não se Jesus aos que eu seguiu. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Fé como essa. Jesus ficou ali maravilhado com a fé daquele centurião. Ele tinha um criado ali, um servo, alguém na sua casa doente. Ele foi até Jesus e disse: Mestre, eu tenho uma pessoa em casa, muito amado, que está enfermo. Jesus, ouvindo aquela palavra, eu vou à sua casa. Ele: não sou digno que o senhor vá na minha casa, fique debaixo do meu teto. Eu mando o soldado ali e ele vai. Eu falo para ele vir, ele vem. Eu dou ordem para os meus criados, eles fazem. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Jesus falou: nem somente em Israel achei fé como essa. Jesus ficou maravilhado. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Ele creu somente na palavra que Cristo falou. Romanos 10, 17 diz assim: assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então não tem outro meio de nós termos fé. Ela começa pela palavra, vai trazer verdades. Tem outros textos aqui, mas vou passar para frente, senão ganhar tempo. Segunda virtude na vida do crente. Versículo 3, de 1 Tessalonicenses diz: do trabalho do amor. A segunda virtude é a virtude do amor. Repita comigo: amor. Paulo ficou maravilhado com os irmãos que trabalhavam no Senhor, o amor que ele tinha com o Senhor, a qual ele servia, e com os demais irmãos do seu redor. Virtude do amor é um compromisso sacrificial. Aqui vai doer um pouquinho, meus queridos. Na Bíblia Sagrada, ela existe pelo menos, a palavra amor, ela tem 3 palavras para amor: amor eros, amor filos e amor ágape. Ágape. Por aí, você fala grego. É um sotaque nordestino, meu filho. Amor eros, amor filo e amor ágape. O amor eros refere-se ao desejo de paixão. Amor filo é o amor fraternal, de amizade. E amor ágape é o amor universal, sacrificial. É o amor demonstrado por Cristo
pasme, o amor não sou eu. A Escritura diz que o amor que Deus quer que a sua igreja, não é o mundo, a sua igreja tenha o amor ágape, o amor sacrificial. É o mesmo amor que a Bíblia diz que o esposo também tem que ter com a esposa, o amor sacrificial. E detalhes, maridos, Deus não manda a mulher amar o esposo. Aleluia. A Bíblia não manda a mulher se sacrificar pelo seu esposo, Viu? mas manda o esposo se sacrificar pela sua esposa. Glória a Deus. Aleluia. É a Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Viu? Porque a mulher em si, ela já é delicada, ela já tem amor. O amor está na própria mulher, nos seus sentimentos. A mulher, quando ela é amada, quando ela é bem tratada, quando ela é cuidada, protegida, ela já vai dando amor para o esposo, sem lhe pedir tanto dele. Aleluia. Então, o amor que Jesus quer que a sua igreja tenha é esse amor ágape. É o amor sacrificial. O amor que não quer nada em troca. Eu amo sem esperar em troca. Ou seja, logicamente, se eu estou dando amor, eu quero algo em troca. Mas o sentimento, quando eu vou demonstrar amor por uma pessoa, é sem esperar. Embora nós queremos. Mas esse amor, biblicamente, o sentido é o amor sacrificial. O amor que eu dou a minha vida em troca. É o amor de Jesus Cristo que Ele fez pela humanidade. Pastor, é muito difícil. O evangelho não existe evangelho fácil. Se você está querendo viver um evangelho fácil, você está no evangelho errado. Tem o evangelho de Allan Kardec. Não vou mandar você ir porque você vai se perder. Mas tem o evangelho dele. O evangelho verdadeiro é o evangelho de sacrifício. O evangelho de renúncia. Aí alguns falam que uma renúncia do mundo é de pecar, uma renúncia de não fazer nada de errado. Não somente isso, mas quando fala de renúncia também fala de ego, de eu, fala do meu eu, do orgulho. Isso é renúncia também. E às vezes nós se esquecemos que renúncia é isso também. Aleluia. Amor é um compromisso sacrificial. A Bíblia enfatiza que o amor é um mandamento humano? Não. É um mandamento social? Não. O amor é um mandamento divino. Não é uma opção. Então não é opção eu amar. É um mandamento divino. João 3,16 que diz aí, quem sabe? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito. É cartilha dos crentes, né? Que Que Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos 5,8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Diz assim, ó. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então eu anotei dando Cristo como exemplo, porque Ele é o nosso maior exemplo. Aleluia. Né? Ele é o nosso maior exemplo. Então quando Jesus falou que amava nós, Ele demonstrou em atitude e ação. Como? Se sacrificando por nós naquela cruz. Aleluia. O amor que Deus quer que nós tenhamos também um amor não só em palavras, mas em atitudes. E nós temos que lutar todos os dias para praticar isso. Glória a Deus. 1 de João 3, 16, 18. 1 de João 3, 16 ao 18. Diz assim: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. Nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Meu Deus, que mandamento difícil, né? Mas é mandamento. Se eu sair fora, eu corro um grande risco de me esfriar. Pastor, mas ninguém consegue viver tudo isso. Meus amados, isso é uma desculpa que nós fazemos. A Bíblia diz, não sou eu. Um pouquinho mais na frente você vai ver João dizer assim, ó. E os mandamentos de Deus não são pesados.
Eu vou dizer alguma coisa contra? Se a Bíblia está dizendo, e os seus mandamentos não são pesados. Aí você vai questionar com Deus, que deixou registrado os textos. Aleluia, Jesus. Versículo 17. Porém, quem tem os bens deste mundo, vê o seu irmão possuir necessidade, fechar-lhes suas entranhas da compaixão, como habita nele o amor de Deus? Se nós estamos vendo algum dos nossos irmãos precisando, e nós podemos ajudar e não ajudamos, como que está o amor de Deus dele? Diz as Escrituras. Glória a Deus. Filhinhos, não amamos de palavras nem de línguas, mas por obras em verdade. Aleluia. Isso que é amor, isso que é a virtude. Isso, meus amados. Temos um texto aqui para nós referenciar. Capítulo 1 de João 5, versículo 3. Aleluia. 5, versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fica difícil de encontrar a Bíblia, né? Desce grosso aqui na garganta, mas é um texto bíblico. 2 de João 1,6. Segunda carta de João 1, versículo 6. Diz assim: e este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento na qual, como já desde o princípio ouviste, deves andar. Então não tem outro mandamento, é o mesmo mandamento que desde o princípio nós ouvimos. Nós temos que andar nele, como está escrito. Aleluia. Agora, 1 Coríntios 13, os irmãos sabem de qual também, né? Sobre o amor. Eu não vou ler aqui para nós já finalizar o último, então 5 minutos. Amor tudo espera. 1 Coríntios 13 diz o quê? Que o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê. Você espera. Ainda que eu lance meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso serviria. Ainda que eu faça todos os mistérios, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso serviria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens e dasse aos pobres, se eu não tivesse amor, nada serviria. Então nós temos que aprender a amar, meus amados. Orar. Nós oramos por tanto, nós oramos por portas abertas, nós oramos por milagres, oramos pela família, mas ore também pelo seu coração. Eu falo diante do altar, na presença de Deus, é o que eu mais oro a Deus, é sobre o meu coração. Aleluia. Diante de Deus que eu estou nesse exato momento, diante da palavra do altar de Deus, uma das áreas que eu mais oro na minha vida é pelo meu coração. Eu falo: Senhor, blinda meu coração, para que nenhuma posição, nem riqueza, nem nome grande, nada venha corromper o meu coração. Aleluia. Eu louvo a Deus que eu não tenho esse sentimento de nada. Quem me conhece, quem é próximo de mim sabe que posição de pastor presidente, grande coisa. Roupa, trabalho, nada disso sobe o meu coração para eu me aparecer e mostrar. Isso aqui é detalhe para mim. Nome para mim é detalhe, meus irmãos. Graças, eu louvo a Deus sem nenhum sentimento. Só que eu tenho que orar porque o coração do homem é corrupto. Não é porque eu não tenho esse sentimento que eu não tenho que orar. Eu oro praticamente quase todos os dias. Senhor, blinda meu coração. Aleluia. Não deixa isso, não deixa aquilo subir. Me ensina a amar, me ensina a respeitar o próximo, me ensina a ser humilde. Nós temos que orar, meus amados. Então nós oramos por tudo, mas muitos de nós não oram pelo seu coração. Aí alguns não entendem, porque alguns têm sensibilidade ao Espírito Santo e outros já são mais difíceis de sentir o Espírito Santo. Ore pelo seu coração. John Wesley falava que coração de pedra não pega fogo. Eu orei 4 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, mas se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu vou valorizar o dom de língua que o Senhor me dá. Aleluia. Hoje, para falar línguas estranhas, não precisa estar no culto avivado.
Eu falava línguas estranhas no lixo, pegando lixo. Eu falo línguas estranhas montando ali. Eu falo línguas estranhas aonde for. Orando, pode estar o presidente. Se eu estiver orando, se eu sentir a presença de Deus, eu falo línguas estranhas, com facilidade. Eu treinei o meu espírito para ser sensível ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então ore pelo seu coração. Aleluia. Aprenda a amar. Aprenda a cuidar das pessoas ao nosso redor que Deus colocou. Eu sei que algumas pessoas, vamos finalizar com essa rapidão. Eu sei que algumas pessoas, elas caracterizam outras pessoas como as pessoas de Deus. Se eu pulo, se eu rodo, se eu falo línguas estranhas alto. Algumas pessoas pensam que isso é espiritualidade. Eu não sou espiritual porque eu falo línguas estranhas com facilidade. Eu não sou espiritual porque às vezes Deus me dá uma revelação. Eu não sou espiritual porque eu tenho um nome, um cargo, uma consagração é pastor. Não, eu não sou espiritual por causa disso. A gente é espiritual por causa do amor a Deus no nosso próximo. Aleluia. Eu sou espiritual por causa da humildade de Cristo na minha vida, da minha conduta diante de Deus e do meu próximo. É isso que me caracteriza. Porque tem pessoas que compram e não pagam, mas falam línguas estranhas. Tem pessoas que têm uma língua maior do que a minha gravata, falam mal de todo mundo. Eu nem ia falar isso, mas eu lembrei aqui agora algo que eu estava orando a Deus e Deus sempre falando. Eu quero pedir para a igreja amada do Senhor nessa noite: não seja juiz de ninguém. Temos o seu pastor, que sou eu, e temos os meus vices, que são seus pastores também, para doutrinar. Eu quero pedir para os obreiros: não doutrine ninguém. A não ser, no momento que você estiver pregando a palavra, você tem o direito de falar o que está escrito, exortar e falar. Fora da ministração, não chegue doutrinando ninguém. Se vier pedir um conselho, aí sim, você fala o que é o certo e o que é errado. Mas não se torne juiz de ninguém. Você tem a sua liderança e os seus pastores para doutrinar. Porque você pode ouvir alguma palavra que não é para você ouvir e você não pode questionar depois. Então, por amor de Deus, e amor à sua chamada, a sua vida espiritual, faça só o que é necessário. Não passe, não atropele a sua caminhada com Deus. Aprenda primeiro para depois ensinar. Amém ou não amém? Amém. Pois bem, nós temos que aprender a amar os amados. Eu mandei um link alguns meses atrás para algumas pessoas, mandei para o Marco, para a Fran, e outras pessoas que eu mandei, o link, o pastor Genival Brito, ele falou algo muito interessante que eu aprendi. Que nós falamos muito sobre amar as pessoas, as almas estão lá fora. Mas quando elas se convertem, nós temos dificuldade de cuidar, de amar delas aqui dentro. É um sacrifício terrível para nós ganhar uma alma lá fora. E quando chega aqui dentro, nós queremos matar. Não temos paciência de cuidar das almas, de ensinar ela a andar como se fosse uma criança, como se fosse a filha do Breno, bebezinha, está aprendendo tudo, não sabe nem andar ainda. Assim são aquelas pessoas que estão vindo lá de fora. Aí nós falamos: vamos amar as almas que estão lá fora. Nós falamos: vamos amar as almas que estão lá fora no pecado. É quando nós ganhamos com muitos sacrifícios, estão aqui dentro e nós queremos matar. Temos que ter muito cuidado. Vamos amar, vamos ensinar. Lê os evangelhos de Cristo. Jesus sempre falava palavras duras, mas também falava palavras que traziam bálsamo. Temos que ter a sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que ganha a alma, sábio é. Então nós temos que ter muito cuidado. Peça orientação, fale com sabedoria com as almas. Terceira e última virtude. Paulo falou sobre a virtude da esperança. Versículo 3, do capítulo 1, ele conclui versículo 3 dizendo: da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A terceira virtude que Paulo falou com os irmãos foi a esperança. Esperança é a certeza de uma expectativa de algo que eu creio. Ou seja,
Quando eu falo que eu tenho uma esperança, eu estou dizendo que eu tenho uma certeza, uma expectativa que algo vai acontecer. Exemplo, eu tenho esperança que Jesus vai voltar. E essa esperança que Jesus vai voltar, eu tenho que ter o quê? Essa expectativa que vai acontecer esse dia. Então todas as vezes que eu falo, eu tenho esperança, ou seja, você está dizendo, eu tenho uma expectativa, eu tenho um apreço que vai acontecer logo logo, que vai chegar esse dia, que vai realizar algo de Deus na minha vida, que a promessa que Deus fez na minha vida, eu tenho essa expectativa, ou seja, essa esperança que vai acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer. Então a esperança é isso, é uma expectativa, é uma certeza de algo que vai acontecer. Jesus vai voltar? Eu tenho essa esperança, essa expectativa, essa certeza. Deus prometeu algo na minha vida. Se Ele prometeu, tem essa esperança, tem essa expectativa que vai acontecer a promessa. Amém? Vocês vão sempre observar os ensinamentos. Eu puxo a orelha dos irmãos, mas depois eu trago o bálsamo. Aleluia. A esperança é uma expectativa de algo que eu creio que vai acontecer, que vai chegar. Tiago 1, 2, 45. Tiago 1, 2 ao 4, versículo 12. Versículo 12 é muito conhecido, você não lembra. Bem-aventurado o varão que suporta as provações, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tenha para dar a todos que o amam. Aleluia. Isso é esperança. Salmo 71, 5, Provérbios 3, 26, Salmo 146, 5, Romanos 12, 12, 1 de João 3, 3, Romanos 15, versículo 3. Tudo isso fala sobre esperança. O tempo já se foi, fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Seria muito bom, né? A gente falar essas reverências e estar falando um pouquinho sobre cada uma delas, mas o tempo foi-se embora. Mas os irmãos são inteligentes, sabem a base do que é a esperança. É uma expectativa, é uma certeza de algo que vai acontecer. Você tem esperança em algo de Deus na sua vida? Por isso que Paulo vai falar várias vezes também sobre a esperança da volta de Jesus. É uma das maiores esperanças da igreja de Cristo. É a esperança que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Eu falei hoje também, se eu não me engano, foi hoje no meu trabalho. Eu estou no trabalho, mas eu prego, viu? Eu não sou aquele crente chato porque o trabalho tem que saber separar. Eu não vou estar falando, dando um de crentezão lá na hora do trabalho. Mas se me perguntar, não deixa escapar não. Eu falei assim, se Jesus voltasse hoje, eu estava tranquilo, vamos lá. Não estava nem aí, entre aspas, né? Com quem ia ficar. O coração dói pelas almas. Esse sentimento fica, logicamente, no nosso coração. Quantas almas vão ficar? Mas, trazendo para o lado pessoal, que eu falei, se Jesus voltasse hoje, a intenção era, estou nem aí para a riqueza, para a casa, para isso, aquilo outro. Estou nem aí, meus irmãos. Aleluia. Ah, não consegui ainda meu sonho. Ah, não consegui ainda aquilo. O céu é muito maior do que isso. Glória a Deus. A eternidade é muito maior do que isso. Ah, pastor, você tem 34 anos. Você que estou careca, eu não preciso rir não. Tem 34 anos, tem muitas coisas boas para viver ainda. Me alegrar com a minha esposa, com as minhas filhas. Tem muitas coisas boas para desfrutar. É muito bom. 34 anos ainda está na flor da idade, né, pastor Vicente? Né, Glória? Novo demais. Tem muitas coisas boas para viver. Mas se Jesus voltar, meus amados, no céu, nem olho viu, nem ouvido nunca ouviu, nunca subiu o coração do homem o que Deus tem preparado àqueles que o amam. É muito melhor, Paulo falou assim, é muito melhor estar com Cristo. Paulo falou. Em outro texto diz assim, ó, eu queria logo estar com Ele. Eu queria logo estar com Ele.
Então é muito melhor, meu querido, estar com Cristo. Conclusão: que possamos pedir ao Espírito Santo que as virtudes, mediante a sua graça, esteja sobre nossas vidas. Aleluia. Vamos orar para nós concluirmos. Você consegue fechar seu coração, fechar seus olhos e abrir seu coração? Glória a Deus. Aonde você está? Feche seus olhos, por gentileza. Deixa eu orar por você nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite, neste lugar, Senhor. Dobramos nossos corações, nossos joelhos diante do Senhor. Oramos pelos nossos corações, ó Deus. Queremos as virtudes do Teu Espírito. Queremos, ó Pai, que os frutos do Senhor estejam sobre nossas vidas. Queremos perdoar aqueles que nos fez mal, Senhor. Queremos perdoar aqueles que nos caluniam. Queremos perdoar aquele que só quer mal de nossas vidas, de nossas famílias. Queremos perdoar, que foi para isso que o Senhor nos chamou, para perdoar, para amar, orar por aqueles que nos perseguem. E nós oramos por todos aqueles que querem mal em nossas vidas. Pai, perdoa os seus pecados, meu Senhor. Perdoa aqueles, ó Pai, que querem mal em nossas vidas, porque eles não te conhecem, Senhor. E ainda que alguns estejam na igreja, mas ainda não tiveram encontro com o Senhor, perdoa-os, ó Pai. Salva eles, salva ela. Guarda suas famílias, protege suas casas, porque queremos que um dia eles também conheçam o Senhor e sejam transformados como um dia também fomos transformados. Oh Deus, anos atrás nós tínhamos um coração de trevas, um coração cheio de mágoa. Queremos retribuir conforme Ele nos deu, mas hoje nós queremos retribuir com amor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nos dá um coração transformado, nos dá um coração, uma mente transformada. O apóstolo Paulo diz, ó Pai, que o Deus desse século cegou o entendimento para que a glória do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre a vida deles. Muitos de nós agora estão cegos espirituais. Muitos de nós agora estão com os corações negros. E é necessário nós liberar perdão. É necessário agora nós ter transformações. É necessária a obra do Espírito Santo de regeneração vier sobre nossas vidas. Blinda nossos corações. Blinda nossos corações, Senhor. Não deixa que o orgulho, a soberba, a vaidade, ó Pai, venha subir e venha corromper nossos corações. Queremos andar como Cristo andou. Queremos fazer o que Cristo fez. Nós não queremos ser Cristo, queremos fazer o que Ele fez. Vem Espírito Santo. Eu sou, Senhor, eu sou dos mais necessitados de transformação essa noite neste lugar. Quanto mais dado, mais é cobrado, Senhor. Eu sou o exemplo do teu povo aqui da congregação, Senhor. Eu sou o líder que estou na frente, sou o meu exemplo. Me ajuda, Senhor. Pois eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. E preciso da graça do Senhor, Deus, para ser, para essa testemunha viva do Senhor nessa terra. O Senhor disse na sua palavra que somos uma carta escrita e lida pelo mundo. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor disse que o Senhor derramaria do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo, o teu amor em nossos corações. O mundo vai ver Cristo em nós pelo amor que está em nós. O mundo, as almas vão ver Cristo em nós pelo amor que o Senhor tem em nós. Pelo amor que nós demonstramos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Oh Pai, para o teu povo entender, Senhor, a doutrina tem que ser pregada, a palavra verdadeira tem que ser pregada. Mas temos que ter amor, Senhor, que é o maior dom, Senhor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu leve meu corpo a ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens, se eu não tiver amor, nada disso vai sobressair, Senhor, vai recompensar. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Ajude-nos a servir ao Senhor com fidelidade, com amor, com temor, com reverência,
quando entrar na tua casa, tirar a sandália dos pés, porque ainda é um lugar santo neste lugar. Não é um lugar de conversar, não é um lugar, ó Pai, onde nós passeamos e reunimos o Senhor em espírito e em verdade. Deus nos conduz em paz e segurança. Que possamos, ó Pai, continuar essa semana, Deus, debaixo da bênção do Senhor, da tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Santos, amanhã vamos estar no Alto do Zumbi, querendo Deus, em nome de Jesus. Quinta-feira, nosso quarto dia da nossa campanha. Tem uma missionária que quer pregar e os irmãos não conhecem. Aleluia. Mas é uma bênção de Deus, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Amo ela em Cristo Jesus. Aleluia. Vem, convida mais alguém em nome do Senhor. Amém? Sexta-feira não temos nenhuma programação aqui dentro do templo. Oh, Jesus, perdoa. Reunião de obreiros, para todos os obreiros e os participantes de cargos. Todos vão estar aqui às 7 horas, no máximo 7h20 para nós iniciarmos. E sábado, culto com a juventude, mocidade, vai ter pregador de fora, cantores, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Domingo, nosso culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pastor Antônio, beleza apostólica? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que a bênção do Senhor Consolador, o Pai, esteja na palma de sua mão. Que a bênção do Senhor Consolador, o Pai, o Filho, esteja nos vossos corações. Que a bênção do Senhor Consolador, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Cristo Jesus, esteja com toda a família. E dizemos amém. Um salve de palmas para Jesus. Glória.